Os deputados podem votar entre hoje e amanhã a proposta das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. A expectativa do governo é de que o projeto, que limita o crescimento das despesas à elevação das receitas, seja aprovado com folga e permita ao Banco Central dar início a uma trajetória de queda da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. A gente tem mais de Brasília agora com Márcio Rocha. A Câmara dos Deputados deve seguir o cronograma previsto e votar o mérito do projeto que trata das novas regras fiscais, rebatizadas como Regime Fiscal Sustentável, na próxima quarta-feira. A medida vai substituir o chamado teto de gastos, teve a urgência aprovada na semana passada e assim vai ser votada direto no plenário da Casa sem passar pelas comissões, como a de Constituição e Justiça, o que vai acelerar a tramitação. A proposta prevê que o crescimento das despesas fica limitado a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses. Os gastos vão crescer a um limite que será determinado pelas sanções que obrigam a redução das despesas quando forem ultrapassadas algumas metas. Isso vai acontecer em casos de descumprimento ou não do resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas, e esse valor será definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois de se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o cenário é de confiança para aprovação e que o Boletim Focus, que traz as expectativas do mercado financeiro, tende a ficar mais otimista com o passar do tempo. É que o Focus ele vai ficando otimista ao longo do ano, entendeu? Passou de 1 para 1,2, de 0,9 para 1, vai crescendo. E aqui a nossa equipe é uma equipe de técnicos de carreira, não tem questão política. Eles fazem com base em projeção técnica. E eu acho que nós estamos mais próximos dos números mais otimistas da economia, entendeu? Eu penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano. Ontem, durante evento realizado em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o atual nível da Selic está inibindo o crescimento da economia. No momento atual que o Brasil vive, no novo governo, com um apelo social forte, com o enfrentamento a problemas sociais graves que nós temos no nosso país, com a necessidade premente de fazer a economia acelerar, gerar emprego para combater fome, miséria e exclusão, obviamente que a taxa 13,75 ao ano é inibidora desse projeto de governo do presidente eleito e de sua equipe econômica. Então, o que nós temos que buscar, obviamente, respeitando a opção que fizemos da autonomia do Banco Central, respeitando os critérios técnicos e de fundamentos científicos dos economistas e daqueles que compõem o Banco Central. É, de fato, fazer um apelo para que a nação brasileira e as suas instituições encontrem o caminho possível, o mais rapidamente possível, para a redução da taxa básica de juros de forma gradativa, sem movimentos bruscos. Pois é, ele está, no caso aí, defendendo a autonomia, entre aspas, do Banco Central e tal, mas dizendo, olha, esse nível, essa sustentação de juros a 13, não sei quanto por cento, isso aí, de fato, inibe o crescimento da economia brasileira. E no mesmo evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou o novo marco fiscal, mas afirmou que as expectativas do mercado seguem muito elevadas. Não tem relação mecânica entre o arcabouço em si e a política monetária, a relação está através do canal de expectativa. Então, a pergunta é o que eu preciso fazer para maximizar essa melhora de expectativas para abrir um cenário onde o Banco Central tenha condições de cair os juros. E aí a gente, olhando a reação de mercado, entende que o mercado olha que o arcabouço foi um grande esforço. Eu acho que o ministro Haddad trabalhou muito duro num ambiente onde até membros do governo foram contra, pelo menos é a percepção que passa para quem está de fora, mas que fez um trabalho muito duro, eliminou completamente esse risco da dívida simplesmente sair de controle. Tem uma preocupação com a dinâmica entre gastos e receitas. Acho que não cabe ao Banco Central comentar. Eu acho que o importante é ser feito com credibilidade, e essa credibilidade que atua no canal de expectativas é que abre o horizonte para o Banco Central atuar.